Olá, muito boa noite. Chegando para mais um Dormindo com Deus. Sou o pastor Marco Antônio. Esse é um programa da Igreja do Nazareno Ebenezer, começando véspera do feriado, dia 7 de setembro. Hoje é 6 às 22h34. Tempo limpo aqui na região de Barão Geraldo, Campinas, com bastante vento. Está ventando aí? Está ventando bastante nessa noite. Portanto, nós damos início ao nosso programa Dormindo com Deus, com o lema Durma em Paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você de uma maneira muito, mas muito especial. A frase para a gente começar o nosso programa nesta hora é: Deus anda com os humildes, se revela aos despretensiosos, dá entendimento aos pequeninos, manifesta o seu propósito aos de mente pura, mas oculta a sua graça dos curiosos e orgulhosos. Thomas A. Kempis foi o autor dessa frase. E eu tenho certeza que Deus anda com você, que, como a palavra de Deus diz, bem-aventurados os humildes de espírito. Muito bem, hoje estamos olhando para a palavra de Deus, sobre as casas que Jesus entrou, e em cada uma delas Jesus fez algo diferente. Nós vimos que o Senhor entra em uma casa só para fazer amizade, ser amigo. Entra em outra para trazer alegria, entra em outra para curar. Vimos também que ele entra em outra para conceder vida. E eu estou falando de algumas casas, para curar na casa de Pedro, para trazer alegria numa casa em Caná da Galileia, onde é o momento de um casamento, para trazer vida na casa de Jairo. Ele entra ali e traz vida a uma garota que está à beira da morte. A outro, ele entra para ser amigo, casa de Marta e de Maria. Jesus entra para ser amigo. E assim nós estamos vendo casas em que Jesus entrou. Hoje nós vamos ver mais uma casa em que Jesus entrou. E você, eu tenho a certeza que é um daqueles que abre a porta da sua casa para que a pessoa do Senhor possa entrar e tem toda a liberdade de fazer o que Ele quer. Portanto, eu sei que você está ligadinho para ver em qual casa Jesus vai entrar hoje e o que Ele fez nesta casa. Você que está nos assistindo, quiser mandar os pedidos de oração, não vimos na sexta-feira, porque tivemos a nossa vigília ao vivo. Ao vivo que eu estou dizendo, transmitindo ao vivo ali. Começamos 9 horas, ou melhor, 9h30, e às 10h30 entramos com Dormindo com Deus. E mesmo quando o horário das 11 chega, os irmãos estiveram acompanhando e eu fiquei muito feliz. Nessa próxima sexta-feira não teremos. Na outra teremos a nossa vigília de oração. Queremos criar um hábito de pelo menos 2 vezes ao mês estarmos orando, vigiando e clamando. Oração nunca é demais. Pode ser de menos na nossa vida, mas demais nunca. Ela é sempre oportuna. Jesus saía e se retirava para orar e falar com Deus. Aliás, dos fatores que demonstra nosso compromisso com a pessoa do Senhor é o desejo da oração. E você é o nosso convidado. A minha tia está dizendo aqui, muito bom a vigília de oração. E foi mesmo, foi ótimo. Nós podemos estar juntos, orando, clamando em nome do Senhor Jesus. E
nós vamos ter, não nessa próxima sexta, mas daqui mais na outra sexta-feira da outra semana estaremos juntos orando em nome do Senhor Jesus. É muito bom falarmos com Deus. 22h39, vamos para a mensagem hoje, que está em Lucas, capítulo de número 19. Jesus entrando na casa de Zaqueu. Cada vez que a gente ouve a história de Zaqueu, Zaqueu diminui cada vez mais. Cada vez um ou outro, você já ouviu a história de Zaqueu, e talvez cada vez ele é uma pessoa cada vez menor, pequenina. O fato é que ele era de baixa estatura e ele subiu num sicômoro, num arbusto firme para poder ver a pessoa do Senhor Jesus, ou numa árvore mais firme. Lucas capítulo de número 19, verso de número 9. Jesus então lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse é o versículo base, mas eu quero ler a história desde o verso 1, que diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de ver a pessoa de Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma coisa de alguém, vou retribuir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Como nós falamos, Jesus já entrou em algumas casas, e esta, por sua vez, é a 5ª casa que nós vamos ver que Jesus entrou. E entrou na casa de Zaqueu. Jesus estava indo. O texto diz que ele estava entrando na cidade de Jericó, e Jesus atravessava a cidade, e um homem rico, não era alguém que não tinha posses. O texto diz que era um homem rico. E veja só que riqueza não traz salvação. Ele era um homem rico e ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, e ele corre para ver quem é Jesus. E quando Jesus vai até a sua casa, ele descobriu que riqueza não compra salvação. Não compra salvação. Não é através da riqueza que nós vamos obter a salvação. Não é. Porque depois Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Portanto, nós podemos observar nesse texto que Jesus está a entrar na cidade, e ao entrar na cidade, ele está sem um lugar para ficar. E ele para e olha para aquele sicômoro e vê ali Zaqueu,
e disse: hoje eu vou estar na sua casa. A primeira lição especial, porque o próprio texto fala de Zaqueu, e todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Essa é a palavra que a Bíblia nos dá sobre Zaqueu. Era rico, mas era pecador. Pecador não é só questão de ser rico, mas o ser humano nasceu em pecado e se desvia da graça e da misericórdia e se afasta de Deus. Mas, ponto importante aqui, é que ninguém é tão ímpio que Cristo não possa salvar. E ninguém fica tão longe de Deus que não pode ser alcançado pela graça do Senhor. Seja qual for a situação de um ser humano, ele não está tão ímpio, tão envolvido com o pecado que Jesus não possa salvar e transformar. Tenho 29 anos de ministério, caminhando para 30. E uma das coisas mais gostosas de ver na vida ministerial é pessoas que antes tinham uma vida completamente destruída, mas Jesus transformou. Ou seja, não existe um ímpio que Cristo não possa salvar. Seja qual for a condição, Ele pode salvar. E não existe alguém tão longe do poder de Deus que não possa ser alcançado pela sua graça. Às vezes, pensamos que o rico, esse não precisa de Deus. Esse já tem o seu Deus, que é Mamon, não precisa de Deus. Não precisa. Precisa de salvação. E não está tão longe que não possa ser salvo. A outra lição que nós aprendemos aqui é quão poucas e simples são as coisas que cooperam para a salvação de uma alma. Coisas simples e poucas. Aqui nós encontramos algumas coisas simples. Primeiro, um pé de árvore, uma árvore para poder Zaqueu ver, subir, acompanhar. Segundo, estar pronto e disposto a abrir a sua casa. Quando Jesus disse: hoje eu vou pousar em sua casa, nós encontramos que Zaqueu disse: não, na minha casa você não vai não. Eu não estou preparado. Não estou preparado para receber visita hoje. Não, Zaqueu ficou feliz por Jesus estar na casa dele. E aí, ele tem uma palavra muito especial, que é a seguinte: olha, se alguma coisa eu extorqui alguém, se eu extorqui alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E essa era a regra do Antigo Testamento. Se defraudar alguém, teria que restituir 4 vezes mais. Eu até gosto muito dessa palavra, porque às vezes estamos acostumados com um sistema prisional falido que não funciona de jeito nenhum. Mas uma das coisas que nós poderíamos utilizar nos nossos dias extorquiu, roubou, tirou. Você não vai ser preso, mas você vai ter que colocar 4 vezes mais do que aquilo que você pegou. 4 vezes mais. E essa era a regra. E ele disse: olha, se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir. E também ele disse: eu dou metade. O texto está dizendo
que vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se o texto está falando que ele é rico, ele passa uma rasteira no Deus chamado Mamon, porque agora ele não está acumulando para si, mas ele está abrindo o coração para dar. E disse: hoje eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Talvez a gente fique assim impressionado com Zaqueu, mas o que ele está dizendo é: a riqueza, o dinheiro, aquilo que eu tenho, agora não é mais o meu Deus. O meu Deus é o Senhor. E Jesus entra nessa casa para trazer salvação. E nós encontramos aqui que ele, então, diz: hoje, a palavra é hoje, houve salvação nesta casa. A pergunta importante para o momento é: na sua casa, todos são salvos? Talvez alguém que está afastado de Deus, longe do Senhor, completamente distante. E às vezes você ora e diz: esse não tem mais jeito não. O texto acaba de nos demonstrar que não existe pessoa que não possa ser salva pelo Senhor. E não existe pessoa que esteja tão longe que não possa ser alcançada pela graça de Deus. E às vezes nós pensamos que precisamos de algo mirabolante. Quantas vezes as pessoas tentam combinar comigo algo mirabolante para falar com alguém da sua família? E a minha resposta é: não sou eu que convenço. É o Espírito de Deus que diz a palavra que convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, é coisa simples. Não é nada complicado. Não é nada de extraordinário. E o texto nos fala que a compaixão de Cristo para com os pecadores pode mudar os corações. E essa é a outra lição. As pessoas murmuravam porque Jesus estava dizendo: olha, eu vou dormir na sua casa, Zaqueu. E logo murmuravam e falavam: esse homem vai dormir na casa de Zaqueu? Esse homem é um tremendo de um pecador. É lá que ele vai descansar, pousar. A compaixão de Cristo para com os pecadores faz algo tremendo, que é mudar os corações. E quando Jesus adentrou naquela casa, o texto nos revela que a atitude de Zaqueu muda, dizendo: olha, eu vou dar metade dos meus bens, e vou ainda, se alguma coisa eu roubei, defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. E aqui tem outra lição preciosa. A salvação muda a nossa vida, muda a nossa história. Deus nos chama do jeito que está. Jesus vai na casa de um pecador, alcança esse pecador. Mas quando este pecador se arrepende, sua vida é mudada. Não é da mesma maneira, não é da mesma forma, não. Há alguns que parece que tem um encontro com o Senhor Jesus e fica do mesmo jeito, continua amaziado, continua fumando, bebendo, continua fazendo noitada, continua longe,
quando o Senhor fala do templo do Espírito, que a gente precisa tomar conta da melhor maneira, continua indo para o caminho errado. Continua falando mal das pessoas, continua fazendo dívidas sem pagar. Não. Tem alguma coisa errada. O texto nos revela que houve uma transformação. E essa transformação foi porque a salvação entrou na vida de Zaqueu. E quando Jesus entra na vida de um ser humano, seja homem, mulher, jovem, adolescente ou mais velho, o Senhor muda. Não é a igreja que muda. As pessoas até dizem erroneamente: você tem que ir para a igreja, menino. Você tem que ir para a igreja. Não é a igreja que muda. É Jesus que transforma. A igreja é um meio da graça para essa transformação. Mas é o Senhor que muda. E quando Ele muda, nós vemos que pecadores começam a evidenciar que houve conversão, que houve mudança, que houve transformação. Muda completamente. Lembro que um jovem, muitos anos atrás, estava vivendo uma vida na igreja, se afastou do Senhor, se envolveu com coisas erradas, me procurou no gabinete pastoral, contou a história que envolveu com coisa errada, deu ficha para assalto, para essa coisa toda. Eu disse: olha, Deus perdoa os nossos pecados. Perdoa. Mas deixa eu te dizer algo muito importante. Zaqueu, quando defraudou alguém, restituiu ou estava disposto a restituir. Você está disposto a restituir? Logo a pessoa disse: pastor, mas se eu for lá e falar o que eu fiz, eu serei preso. Eu disse: pois é, você devia ter pensado nisso antes de fazer. Restituição, mudança de vida. Mudança de vida. Tem um irmão que é missionário, pastor, e alguns conhecem, mora aqui no Costa Silva, casado com a Eva, que em breve estará na nossa igreja falando do seu livro. Antônio César teve uma transformação, andou no caminho errado, muito errado, na sua juventude, mas teve uma transformação. E quando Jesus entrou na sua vida, ele sabia as coisas erradas que havia feito. Foi até uma delegacia e disse: eu sou esta pessoa, meu RG, meu CPF, eu cometi algumas coisas erradas e eu estou aqui pronto para arcar com as consequências do meu erro. Esse jovem, eu tive o privilégio de pastoreá-lo e depois enviá-lo para o seminário. Ele se formou no nosso seminário nazareno, hoje é um missionário. E o que marcou foi essa atitude. Ele chegou para se entregar. O delegado olhou para ele e disse para o escrivão: dê uma olhada nessa documentação e nesse nome. Olhou, buscou. Ele disse, o delegado disse: meu jovem, aqui não tem nenhuma acusação, não tem nenhuma pedido de busca, você está livre. Aqui não tem nada. Agora, você me disse que fez isso, aquilo outro, mas aqui não consta nada. E antes que
eu me arrependa, vá embora daqui, volte para sua casa e pode ir com a consciência tranquila, porque não tem nenhuma acusação contra você. E ele saiu daquele ambiente glorificando o nome do Senhor. Sua atitude. Outro momento interessante, jovens também que erraram, roubaram, tiraram, e quando chegaram na igreja, o pastor disse: você vai ter que devolver isso daí. E eles voltaram ao shopping para devolver o relógio que haviam retirado. E aquela gerente ficou estarrecida com aquela atitude. Os meninos disseram: vocês não vão chamar a polícia para nós? E a gerente disse: eu nunca na minha vida vi algo nesse sentido. Vocês roubaram, defraudaram, devolveram. Graças a Deus, vejo que vocês são novas pessoas. Então eu quero pedir que vocês nunca mais façam isso. E vão embora. Nós não vamos chamar a polícia para vocês. Veja que a atitude de quem recebe a salvação deve ser de transformação, de mudança. As coisas velhas ficaram para trás. Diz que tudo se fez novo. Na casa de Zaqueu houve salvação. Ele disse: olha, eu dou metade dos meus bens aos pobres e eu restituo 4 vezes mais, se em alguma coisa eu defraudei alguém. Quando a salvação entra, Jesus entrou naquela casa para salvação. E não importa quão pecador e quão longe de Deus está. Quando Jesus entra, as coisas são mudadas, transformadas pelo poder de Deus. Talvez na sua casa precise de salvação, mudança. E hoje é noite de você colocar na presença de Deus seu marido, sua esposa, seu filho, seu neto. É a hora de você colocar diante de Deus para que haja salvação na sua casa. Como o texto do verso de número 9 diz: hoje houve salvação nesta casa. E quando há salvação numa casa, tudo se transforma. Tudo. E sua casa pode ser um lugar de grande transformação. Vamos orar? Quero convidar você a colocar aquele que precisa de salvação. Creia, não desista. E se você precisa, hoje é tempo de muito mais do que ser religioso, entregar a sua vida e dizer: Jesus, transforma minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu preciso transformar, não pela minha própria força, mas pelo poder de Deus. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos e sabemos que o Senhor é capaz de transformar as vidas, de mudar as vidas. E em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos para que o poder do Senhor se manifeste nas famílias. Traz salvação às casas, a mães, pais, filhos, clamando, ó Deus, pelos seus parentes, para que haja transformação. Eu creio no poder do Senhor que se manifesta trazendo salvação. Vem,
sobre estas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Queremos ver aqui as pessoas que estão conosco, dando um alôzinho. Deixa eu mandar um alô aqui a Jean, a Miss Sorriso da Nazareno Ebenezer, Dona Luzia, saudades, Dona Luzia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Manda um abraço ao seu marido, seu Ari. Dona Cacilda, aqui em Campinas, Dona Cacilda, na minha região aqui está ventando para chuchu. Não sei como é que está em São Paulo. Tia Terezinha, Deus te abençoe. Tá ventando também aí bastante em Souzas. Aqui está ventando. Tia está me dizendo aqui, ó, os irmãos viram que foi maravilhoso a vigília. Que bom nós podermos orar. Giovana está conosco. E Giovana e seu Ailton, quando eu aperto aqui, aparece os dois numa foto muito bacana. Seu Ailton parecendo um capitão de um navio e a esposa aqui de cor-de-rosa. Convida aos casais a estar na nossa classe de casais às 9 horas da manhã no domingo. Então, você é o nosso convidado. Ritinha, que correu 8 quilômetros hoje, com 63 anos, correndo 8 quilômetros. Olha que beleza, hein? Ela está se preparando para a maratona lá de Santa Catarina, lá em Balneário de Camboriú. Olha que beleza. Ritinha, próximo final de semana, sai para fazer a correria. 21 quilômetros. Eu nem de carro estou fazendo isso ultimamente. Dona Maria Bueno, um abraço. A melhor boleira de Campinas. Precisamos ver quando ela vai na TV de novo ensinar aquelas guloseimas maravilhosas que ela faz. Jean, que Deus te abençoe, já falei. Muito bem. Mãezinha querida, que Deus te abençoe, um beijo, te amo. Dona Roseli, também a Giovana aí, dizendo boa noite. A Dona Maria Bueno pedindo oração à família. E para a irmã Isabel, muito triste com o falecimento do marido. Foi mesmo. O Valdir chegou bastante entristecido no domingo na igreja. Que o Senhor possa confortar e consolar. Esses dias têm sido de perdas. Tenho dito a alguns irmãos próximos de mim, pastores, que o nosso trabalho será intenso. Porque podemos ser instrumentos de Deus. Deus pode nos usar para ser palavra de conforto e de auxílio nessa hora de tremenda dor. E a maioria das pessoas que perdem entes amados é um processo de recuperação que demora um pouco. Dona Heloísa, Deus te abençoe, um abraço em nome de Jesus. A Dona Lourdinha continua pedindo pela Dona Yolanda, que Deus possa estar sobre ela, que está batalhando com câncer, em nome de Jesus. Muito bem. Dona Cacilda está pedindo oração pelo país e todas as famílias. Nós vamos orar pelo nosso país, sim, daqui a pouquinho. A Ritinha está dizendo que não correu 8, correu 10. Verdade, Rita, eu me confundi. Era melhor ter sido 5, viu, Rita? Pelo menos aí eu até consigo, mas 10 eu não consigo, não. A Dona Maria Bueno vai dia 17. Tá chegando. Dona Maria Bueno, só tem que falar o que a senhora vai fazer para nós aqui, pra gente assistir a senhora na TV. No próximo dia 17, ela estará lá fazendo uma guloseima especial na TV. Os irmãos todos queriam saber qual é o canal que a senhora vai estar. Então, dia 17, e qual é a guloseima especial que a senhora vai fazer. Vamos acompanhar. Quero ver se dessa vez eu acompanho e aprendo, né? Nós vamos orar. A irmã Cacilda pediu aqui pelo país. E nós tivemos ontem à noite no culto tendo um momento de oração pelo nosso país. A palavra que a gente pode utilizar, estamos passando momentos sensíveis. Recebi hoje algumas
informações da multidão de pessoas que está subindo para Brasília, que o Senhor possa dar espírito de paz, em nome de Jesus. Espírito de paz. Algumas coisas, algumas mudanças, elas são necessárias. E que o Senhor nos dê sabedoria nesse momento, para que não haja espírito de violência, mas de paz, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, clamamos agora pela vida da dona Yolanda, que está numa luta com a sua saúde. Senhor, tem misericórdia. Estende as suas mãos em nome de Jesus. Ó Senhor, que o Senhor possa estar sobre a vida dela, ó Deus, afofando ali sua cama, e que ela possa se aproximar do Senhor nesse momento tão difícil. Espírito Santo, nós clamamos também pelo Denis, que sempre estamos colocando em oração. Ó Deus, clamamos pela vida, ó Deus, da cunhada da Maria Bueno. Deus, há uma dor no coração muito grande nessa família, que semana passada o Valdir perdeu a sua mãezinha e agora mais uma pessoa. Que o Senhor conforte e console o coração. Em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, que o Espírito do Senhor possa estar sobre essas vidas. E nós, ó Deus, oramos para que haja saúde em nome do Senhor. Oramos também pelo nosso país. Ó Deus, dá espírito de paz. Venha o teu reino. Nós oramos como nós aprendemos da pessoa do Senhor Jesus. Venha o teu reino sobre o nosso país. Faça a tua vontade no nosso país. Traz espírito de paz, não de violência. E repreendemos todo espírito de violência em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de morte, como esse mês tem se lembrado da questão do suicídio. Ó Deus, repreendemos todo espírito de morte em nome de Jesus. E que o Senhor venha trazer salvação às casas, às famílias, transformação para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A dona Cacilda disse que lá em São Paulo, como é que está lá em São Paulo que ela falou aqui? A temperatura caiu bastante também. Veja só, aqui está ventando bastante. Está uma temperatura gostosa, mas está ventando bastante. Até agora mesmo aqui no fundo, aqui desse lado, as árvores estavam chacoalhando aqui na minha casa. Muito bem, eu quero aqui fechar contando a história da viúva chorona. Você conhece a história da viúva chorona? A viúva chorona, a história dela é a seguinte: era uma vez uma viúva que tinha 2 filhos. Muito fraquinha fisicamente, ela dependia da ajuda financeira dos seus 2 filhos para sobreviver. Por isso, a cada dia ela se preocupava com os negócios dos seus filhos, torcendo para que eles fossem bem-sucedidos. Um deles vendia guarda-chuvas. E então, a primeira coisa que essa mulher fazia todas as manhãs ao acordar era olhar para o céu para ver se iria chover ou fazer sol. Quando o céu estava escuro, ameaçando chover, ela sorria e dizia para si mesma: que bom! Hoje, com certeza, meu filho venderá muitos guarda-chuvas. Com o sol brilhando, porém, ela se lamentava o tempo todo com medo de que nenhum guarda-chuva fosse vendido. O outro filho dessa mulher vendia ventiladores. Toda manhã, a pobre viúva se levantava e olhava para o céu.
Se o céu estivesse escondido e fosse chover, ela ficava triste e deprimida pensando: ah, que pena, ninguém hoje vai comprar ventiladores do meu filho. Qualquer que fosse a previsão do tempo, essa pobre viúva estava sempre em aflição. Se sol brilhasse, ninguém compraria guarda-chuva do seu filho. Se chovesse, ninguém compraria ventiladores do seu outro filho. Com tal atitude, ela estava mesmo condenada a perder. Um dia ela conversou com um amigo sobre o assunto, com uma amiga. E essa amiga que a despertou e disse: ora, querida, você está vendo a coisa pelo ângulo errado. Não há jeito de você sair perdendo. Se o sol estiver brilhando, as pessoas comprarão ventiladores. Se houver ameaça de chuva, elas comprarão guarda-chuvas. Você não recebe a ajuda dos 2 filhos? Pois então, você não vai perder nada jamais. Quando a viúva compreendeu isso, ela se transformou e daí por diante foi uma mulher feliz para o resto da sua vida. Temos que ter cuidado, porque pode haver na nossa vida sempre palavras de reclamação. Essa mulher, de qualquer maneira, ela era abençoada, seja na chuva, seja no sol brilhando, mas ela nunca percebeu isso. E que nós possamos perceber que Deus está no controle da nossa história e nós nunca perdemos. Uma boa noite, durma em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de mim e de você de uma maneira muito especial. Até amanhã e curta esse 7 de setembro. Seja um patriota em nome do Senhor Jesus. Até mais.